Bom dia, gente. Eu sou a Terezinha, né? Terezinha Oliveira, porque temos duas Terezinhas, a Fatore. Eu sou a Oliveira. Então, hoje eu vou fazer uma aulinha, dar uma palestrinha sobre Nossa Senhora. Então, o tema é Maria, Nossa Mãe. Nossa Senhora realmente é nossa mãe, porque ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filhos e esposa de Deus Espírito Santo. E com essa familiaridade nos tornamos filhas de Deus, filhos de Deus, né? Filhos de Nossa Senhora, quer dizer, ela tornou-se nossa mãe. Se nós tivéssemos que escolher a nossa mãe biológica, eu acho que seria a mesma que nós já temos. Se nós tivéssemos que escolher, acho que cada um escolheria a mesma que já tem. Só que a gente teríamos acumulado de todas as graças, teríamos conseguido, assim, muitas coisas, complementado muitas coisas das nossas mães. Então, Cristo fez isso. Cristo fez isso com a mãe dele. Ele fez isso porque, sendo ele um Deus todo-poderoso, com a sua onipotência, sapientíssimo, e o próprio amor, com o seu poder, ele realizou todo o seu querer. Então, ele fez a sua mãe perfeita. Né? E São João Damasceno escreve umas coisinhas até muito engraçadas. Ele diz assim: convinha que aquela que não, no parto, havia conservado íntegra a sua virgindade, conservasse sem nenhuma corrupção o seu corpo depois da morte. Então, nós sabemos que Nossa Senhora foi assunta ao céu, né? Nossa Senhora foi levada em corpo e alma para o céu. Porque depois de Deus, a pessoa mais santa que existe é Nossa Senhora, que teve o privilégio de ser a mãe do Filho de Deus. Porque Deus é uno e trino. Então, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho, Jesus Cristo, que veio nos salvar, dar a vida por nós, pelos nossos pecados, e Deus Espírito Santo. Então, Deus é a humanidade de Deus, Deus é divino e humano. A humanidade de Deus é em Jesus Cristo, né? Então, Nossa Senhora foi escolhida, foi o primeiro sacrário que houve na terra. Por quê? Porque carregou o Filho de Deus em seu ventre. Porque Jesus Cristo nos espera constantemente nos sacrários das igrejas. Quando entramos numa igreja, devemos procurar, assim, o primeiro lugar que a gente procura é o sacrário. Por quê? Porque o sacrário, ali está o dono da casa, né? Você não entra numa casa sem cumprimentar o dono, sem vai entrando assim. Então, o certo, o correto, é a gente entrar, procurar onde tem o sacrário e ir lá cumprimentar Nosso Senhor, visitá-lo, cumprimentá-lo, né? E depois a gente vê as outras coisas, os outros santos e tal. Mas em primeiríssimo lugar é o sacrário. Então, qual foi o principal sacrário da vida, e primeiro da vida de Jesus Cristo? Foi o ventre de Maria. Maria carregou Jesus no seu ventre até o seu nascimento. Então, ela concebeu e Jesus... Então, por isso, quando a gente diz assim, Cristo Redentor, Nossa Senhora é corredentora. Por quê? Porque ela participou do seu sangue, o corpo de Jesus foi um pedaço do seu corpo também, né? Então convinha ela ter não teve a corrupção como nós pecadores. Nós pecadores a gente temos espírito, a alma e a matéria. Então a matéria é corrompida pela terra, né? Quando morremos acaba a matéria e fica a nossa alma. A Nossa Senhora foi de corpo e alma para o céu, depois da sua morte. Então convinha
que aquela que tinha trazido em seu seio o Criador, feito criança, habitasse na morada divina. Então, como ela teve todo esse dom, essa graça especial, que ela foi a escolhida de carregar Jesus no seu ventre, o seu corpo foi um corpo sagrado, um corpo santo, também foi levada ao céu em corpo e alma. Ela não teve a corrupção como o nosso corpo tem, né? E foi fazer morada do lado da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Convinha que a esposa de Deus entrasse na casa celestial. Quer dizer, ela teve esse merecimento de estar, né, de fazer a morada, sua morada, entrasse na casa espiritual, celestial, e convivesse no céu. E convinha que aquela que tinha visto o seu filho na cruz, recebendo assim em seu coração a dor, ela recebeu no coração a dor que o seu filho passou, no momento, ela, quando foi apresentar o menino Jesus no templo, o velho Simeão, que vivia no templo, ele lhe disse, uma espada de dor lhe transpassará o coração. Então, ela foi livre da dor do parto, mas ela teve essa dor de ver o seu filho lá na cruz, ser transpassado pela espada, né? E então ela o contempla à direita do Pai. Ela o contempla à direita do Pai. Então ela está no céu contemplando a Trindade Santíssima. Então a gente, por que dizemos que Nossa Senhora é nossa mãe? Porque na cruz, quando Jesus estava na cruz, agonizando, havia um discípulo que ele mais amava, que estava ali, era o mais novo, que estava ali do seu lado, que era o João, o discípulo São João. Jesus entregou sua mãe, quando ele estava para morrer, ele entregou sua mãe para que São João cuidasse. Disse assim, eis aí a tua mãe. E olhou para Nossa Senhora e disse, eis aí o teu filho. Aquele momento, ele estava doando a sua mãe como mãe de toda a humanidade, na pessoa de São João, do São João que estava, São João Evangelista, que é o que estava no lado da cruz, que acompanhou Jesus até o final, que fez companhia para Nossa Senhora. E ele levou Nossa Senhora para sua casa e cuidou com o filho, né? Então, olha a preocupação de Jesus, de ter alguém que cuidasse da sua mãe, né? E hoje, assim, as coisas estão muito mudadas, muito viradas, muitas coisas. Hoje está assim virada muitas coisas, mas o normal em uma família é uma menina que sempre imitar as atitudes da mãe. Então, normalmente, uma menina, a gente, quando é criança, a gente admira muito até as coisas que a mãe usa. A gente quer usar. Pode ver, é normal uma menina pegar o sapato de salto da mãe, ficar usando, querer vestir a roupa da mãe, se pintar com a mãe. Então, nós temos que temos que procurar imitar a nossa mãe do céu. Porque Nossa Senhora teve, desculpa, teve todas as virtudes, né? As virtudes, foi a cheia de graça, né? E então a gente imitar Nossa Senhora é um modelo pra gente, nossa mãe do céu, é um modelo pra gente, nós mulheres principalmente, em todas as fases da nossa vida. Foi uma menina obediente, que estava sempre no templo, né, em oração, e muito, assim, muito de Deus mesmo, ela já veio escolhida. E então isso podemos imitá-la como uma boa menina, ensinar para as crianças, as meninas desde criancinha, que tem a mãezinha do céu e que o modelo, até tem um hino antigo que diz assim, olhai como veste a mãe do Senhor, né? Aquele canto que fala,
fala de Nossa Senhora, né? Então a gente tem que imitar. Ela serve de modelo para nós, como menina, como jovem, porque quando foi jovem houve aquele, foi oferecido em casamento a São José, e ela foi assim, até que ela se assustou, se admirou quando o anjo veio anunciar para ela, porque que ela estava grávida, como se ela ainda não tinha conhecido o varão, ela responde, né? Então foi uma jovem que é um modelo. Como esposa, a gente vê nas imagens, porque os quadros, o pessoal às vezes de outras religiões fala assim, não deve adorar a imagem, mas ninguém adora a imagem. Um quadro, por exemplo, a gente gosta de ter um quadro da família, da mãe, ou da gente quando era pequena, e olhar, é uma lembrança. Então, nos quadros que fazem, nas imagens que, assim, os quadros, vamos dizer assim, da família de Nazaré, a gente vê Nossa Senhora sempre ao lado de São José, costurando, bordando, e ele trabalhando na marcenaria, e o menino Jesus brincando, ou, quando era pequenininho, e maiorzinho já ajudando São José, e era ali fazendo o papel de esposa, cuidando daquelas criaturas que estavam do seu lado, fazendo o papel de uma mãe, que uma mãe faz numa casa, né? Porque normalmente se diz que o esposo é o chefe, né? O chefe da família. Mas, na verdade, o esteio da casa é uma mãe. Pode ver, se uma mãe tem um bom talento, um bom... Assim, uma pessoa de bem formada e de amor na família, ela é quem sustenta, quem encaminha, né? Muitas vezes um homem, se ficar sozinho com os filhos, não consegue levar a casa para frente. É raro, existem homens que levam a casa para frente até mais do que a mulher. Mas o normal é a mulher, a mãe ser o esteio da casa nesse sentido. Então, como viúva, ela ficou viúva, e porque São José faleceu antes de Jesus entrar na vida pública, pelos dados que a gente ouve na Sagrada Escritura e na tradição, São José faleceu antes. A gente vê alguns quadros que tem assim como fala? Que tem mais São José agonizando e Jesus e Nossa Senhora ao lado do leito dele, agonizando, né? Cuidando dele. Então ela foi uma viúva, mas que como viúva, ela foi a pessoa que acompanhou seu filho muitíssimo em todos os seus sofrimentos, na sua vida pública, ela participou de longe, né? Mas, então, uma boa mãe encaminha toda a família, levando para frente com garras, exemplos, etc. Vemos que ela continuou a jornada se reunindo no cenáculo com os apóstolos. Não desmoronou com todo o sofrimento que havia passado. Deu forças, ânimos continuamente para que não caísse no desânimo, para que os apóstolos não caíssem no desânimo. Porque muitos ficaram desanimados. A gente ouve a história dos discípulos de Emaús, que é Emaús, que é uma outra aula que pode ser um dia, mas esses últimos dias nas missas, nas leituras, são lidos muito sobre Emaús, né? Contando a história dos dois discípulos que ficaram desanimados. Mas ela ficou ali no cenáculo, reunindo-se com eles. Foi quando veio a descida do Espírito Santo, que foi o Pentecostes, né? E que orientou e depois continuaram. Mas Nossa Senhora, ela teve uma vida oculta. Como uma dona de casa, uma mãe de família que não trabalha fora, que cuida da casa e tem muitos filhos e cuida dos filhos, ninguém vê. É tanto que muita gente fala assim, você trabalha? Ela diz, não, porque não trabalha fora, né? Mas você trabalha, qual que é a sua profissão? Você trabalha? Ela fala assim, não trabalho. Até que agora diz assim, trabalho no lar. Mas acontece que quando a pessoa diz que não trabalha fora, diz não trabalho, ela trabalha muito mais. Porque o trabalho de casa,
é uma responsabilidade muito grande. Uma mãe, ela é uma psicóloga, ela é uma professora, ela é uma médica, enfim, ela é tudo, porque ela observa os filhos e sente os sintomas dos filhos antes que todas as outras coisas, né? Então, Nossa Senhora, com tudo isso, por ser uma dona de casa, e a sua simplicidade, a sua humildade, Nossa Senhora foi a pessoa mais humilde que já existiu na face da terra. Ela não apareceu. Podemos ver que na Sagrada Escritura não tem, na hora que Jesus estava no auge, ela não aparece. Ela não se aparece assim, na África só aparece na hora, no sofrimento. Sim, se bem que ela se interferiu naquele primeiro milagre de Jesus, que foi na bodas de Caná. Teve a festa de casamento e ela, como uma dona de casa muito bem observadora, e já nasceu assim para servir, para se doar, ela percebeu a falta do vinho. E foi o primeiro milagre de Jesus que foi transformar água em vinho. Nisso Nossa Senhora participou. Mas em coisas grandiosas, famosas, assim, de alardes, Nossa Senhora nunca está presente. Ela passa sempre oculta. E ela é uma pessoa que para a gente poder imitá-la, a gente guardar o silêncio, pensar no que nós vamos falar, ver qual é a hora melhor para falar, né? Sempre pensar. Então, Nossa Senhora, muitas coisas entre entre as famílias, é a mãe que é a pessoa que sustenta e faz com que haja uma união, uma paz, porque ela silencia, ela tenta ajudar, tenta dar um conselho para outro, como mãe, né? E assim foi Nossa Senhora. Nossa Senhora cuidou do seu filho e, como a gente já falei, não, nos momentos de glamour ela nunca aparece, mas na hora do sofrimento ela está ali presente, né? Então assim deve ser nós, as mães da terra, e copiar isso de Nossa Senhora. Não querer aparecer em tudo, né? Não querer aparecer em tudo, em todos os momentos, mas aconselhar, ajudar, ser aquela pessoa que a família tenha como um espelho, como um exemplo, e que tenha confiança, segurança de pedir um conselho na hora que necessita, saber ter aquela segurança que tem um apoio na hora que necessita. Assim somos nós. Na hora que a coisa aperta para o nosso lado, minha Nossa Senhora, me valei-me, minha Nossa Senhora, me ajude. A gente recorre à mãe. O primeiro pensamento de uma pessoa que se considera filha de Deus e filha de Nossa Senhora, e tem Nossa Senhora como mãe, a atitude dela é essa. É como assim, você tem um raspão, você passa numa parede rústica, você leva um raspão na pele, no primeiro momento, no instante, mina o sangue vem à tona naquele raspão. A mesma coisa o nosso coração, quando passamos assim uma dificuldade, a primeira coisa a gente pensa na minha mãe do céu, né? A gente pensa em Nossa Senhora. Então, por isso que devemos preservar esse carinho, este amor, não descuidar, está sempre passar por uma imagem, ter sempre uma imagem de Nossa Senhora em casa, quando passar em frente, muitas vezes o dia, dar uma olhada para Nossa Senhora com carinho, dizer uma palavrinha. Aquele filho, tem filho que é tão carinhoso que ele, várias vezes ao dia, desde pequenininho, às vezes ele assim, mãe, te amo, mãe, você é linda, mãe. Tem aqueles filhos que são mais reservados, não são de falar, não são de demonstrar suas atitudes, mas tem aqueles mas a gente sabe que lá dentro do coraçãozinho deles, e qualquer coisa, eles recorrem à mãe. Então, assim, nós também. Então, nós temos que falar palavras de amor, de carinho, olhando para uma imagem da Senhora. Ela não é aquela, mas representa que está no céu. A do céu está ouvindo. Por isso que quando rezamos o terço, é como se a gente jogasse, cada Ave Maria, jogamos uma rosa nas mãos de Nossa Senhora. E durante o dia, cada vez que a gente
faz uma jaculatória, que é uma palavra assim, de amor, de carinho, qualquer coisa para Nossa Senhora, em pensamento mesmo. A gente, é como se a gente jogasse flores nas mãos de Nossa Senhora. No final do dia tem um grande buquê, né? É um sinal de um carinho filial, né? Então, nós temos que ter essa delicadeza com a mãe de Jesus, porque ela foi a mãe do nosso Redentor, porque Jesus Cristo deu até a última gota de sangue para salvar a humanidade, né? Olha, eu vi vou contar só uma coisinha para encerrar aqui. Eu vi numa palestra dos Arautos do Evangelho outro dia, uma meditação que ele estava falando sobre a paixão, sobre a morte de Jesus. Aí ele diz que quando Jesus estava na cruz, ele falou, ele foi morto no meio de 2 ladrões. E aquele outro falou para ele, assim, o Dimas, que é São Dimas, falou para ele, ai Senhor, lembra-te de mim quando estiver em teu reino. Aí ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E então nessa palestra que eu ouvi, foram 2 coisas que me impressionou, falando sobre Jesus. Que ele, quando criança, havia se encontrado numa família que estava com um filho agonizante. E não sei o que ele fez, eu não me lembro, não me recordo como foi as palavras, mas é como se a presença dele tivesse salvado aquela criança. E aquele ladrão que estava na cruz foi aquele menino que com Jesus, quando era menino, teve esse contato com ele. É o mesmo. Então você vê que Jesus, tudo que nós não podemos perder a fé de que acreditar de que nossos familiares, nem que seja no último momento da vida, se a gente pede proteção a Nossa Senhora, se a gente reza por todos eles, pede que Nossa Senhora Mãe o conduza, nem que seja no último momento da sua vida, ele ganhará a salvação. Aí está o modelo que é desse ladrão. E a outra coisa é que um dos soldados, ele tinha, daqueles soldados que ficaram crucificando Jesus, teve um deles que foi o que, por último de tudo, enfiou a espada do lado de Jesus, né? Depois que ele já tinha esgotado todo o sangue praticamente. Diz que aquele soldado, ele tinha uma deficiência visual. Não sei explicar qual, mas aí, quando ele enfiou a espada, espirrou tipo uma salmorinha assim, água e sangue, que no final diz que ele derramou até a última gota, porque no final saía água. Nosso organismo também é composto de água, né? Então, quando não tem mais sangue, sai a água. Diz que aquela espirrada bateu nos olhos dele e ele ficou curado. Então, Jesus, até no último momento, ele foi fazendo os grandes milagres, né? Nossa Senhora ali no pezinho da cruz, assistindo tudo, vendo tudo, a nossa querida mãe, né? Então, eu paro por aqui e na verdade, o meu intuito hoje é para que a gente tenha assim uma firmeza e aprofunde mais esse amor à nossa mãe, à Nossa Senhora, porque a Jesus se vai e se volta por Maria. Maria é o caminho para chegar a Jesus, né? Então, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Maria é o caminho para se chegar até Jesus, né? Por Maria se chega a Jesus. Então, eu peço isso. Vamos aprender a rezar, mais Ave Marias, e olhar mais para Nossa Senhora com amor filial, como se estivesse olhando para nossa mãe biológica, ou muito mais, porque a Nossa Senhora é a mãe de todas as mães, né? Então, paro por aqui, ok? Muito obrigada por assistirem, né? E espero que eu tenha transmitido alguma coisa que vocês possam aproveitar.